uma pergunta a respeito de Elias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é extraído de São Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. No evangelho de hoje, quando os apóstolos, juntamente com Jesus, descem do monte, os apóstolos fazem a seguinte pergunta a Jesus. Por que os fariseus dizem que Elias deveria vir primeiro, deveria voltar? E Jesus explica, ali o porquê dos fariseus fazendo essa indagação, essa colocação de que Elias deveria voltar antes que o Messias aparecesse. Meus amados irmãos, isso acontece porque o profeta Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6, Malaquias vai dizer que antes daquele grande dia, Elias deveria voltar e converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então foi por esse motivo que os fariseus diziam que antes que o Messias chegasse, Elias deveria voltar. E esta é uma das passagens que gera muito problema, muita confusão, porque as religiões espíritas usam desse versículo, onde Jesus confirma que João Batista é Elias que deveria voltar, e ele veio e os fariseus não reconheceram, para dizer que existe a reencarnação. Só que quando Jesus fala que João Batista é o Elias, Jesus não estava falando de reencarnação. Apesar de que a influência a influência gnóstica, era muito grande no período de Jesus. E os gnósticos falavam muito disso, de pré-existência da alma, de transferência de almas, de um corpo para outro, no sentido de reencarnação, a transmigração, melhor dizendo, da alma, que Santo Irineu de Lyon combateu isso tudo, e a gente vê que, infelizmente, é usado esse pensamento de que Elias, ou melhor, de que João Batista é Elias que reencarnou, quando na verdade Jesus não estava falando disso. Jesus não estava falando de reencarnação, Jesus não estava falando nada disso. Apesar de que o pensamento de vidas passadas, de reencarnações, era muito forte na época de Jesus. Tanto que os próprios apóstolos fazem aquela pergunta a Jesus a respeito daquele cego de nascença, que eles perguntaram, olha, não porque os apóstolos acreditassem em reencarnação, mas porque, eu vou explicar, fizeram aquela pergunta a Jesus, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Quando os apóstolos dizem ele, é porque os judeus entendiam que uma criança, enquanto estivesse no ventre materno, poderia também cometer pecado. Como? Não sei, mas entendia-se isso. E os gnósticos, na época de Jesus, dizia que a pessoa, quando nascia com alguma deficiência, é porque era uma alma que teria sido transmigrada de outro corpo, de outra vida passada para aquela vida. E assim a mentalidade reencarnacionista já existia. Só que, meus irmãos, Jesus está dizendo apenas que João Batista tinha uma personalidade parecida com a de Elias. Que João Batista tinha o mesmo espírito profético que Elias. O mesmo espírito. Que espírito? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que agiu em Elias, agia em João Batista, principalmente com as mesmas características de personalidades de João Batista, que eram muito semelhantes às de Elias. Porque, veja só, Eliseu viu Elias ser arrebatado. Então veja, Eliseu em vida viu Elias ser arrebatado. Então Elias foi arrebatado vivo. E quando Elias foi arrebatado vivo, Eliseu presenciou isso. E Eliseu disse, olha, quando o Senhor for levado, deixe comigo
uma porção dupla do vosso espírito. Veja, uma porção dupla do vosso espírito. Então a gente poderia pensar que Eliseu estava pedindo 2 vezes o espírito de Elias. E diz que quando Elias foi arrebatado, o manto, Elias jogou o seu manto, e por meio daquele seu manto que Eliseu recebe, pega, Eliseu começa a agir com o espírito de Elias, ou seja, com o espírito profético de Elias, com algumas características semelhantes à de Elias. Então seria possível uma pessoa que foi arrebatada viva transferir a sua alma para o outro que está vivo e tem a sua própria alma? Não é possível isso. Então veja, a Sagrada Escritura está cheia dessas coisas, mas a única coisa que se diz e que se queria dizer e que Jesus afirmava a respeito de João Batista ser o Elias que deveria vir é nada mais, nada menos que, por exemplo, alguém diz assim: esse menino é o pai. Oxe, é o pai sem tirar e sem botar. Por quê? Porque tem a mesma personalidade, as mesmas características, a mesma maneira de falar, às vezes as mesmas estupidezes, as mesmas ignorâncias. E às vezes a pessoa se parece demais com a outra, o filho se parece demais com o pai, no aspecto físico e também na caridade, no amor, na gentileza. Isso não significa dizer que a pessoa é o outro que reencarnou. Está entendendo, meu irmão? É isso que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Esse Evangelho ficou um pouquinho mais longo, essa reflexão, porque ficou um pouco mais catequética, para fazer as pessoas compreender que a reencarnação não existe. O que existia era os gnósticos, que deturpava toda a Sagrada Escritura, segundo as suas conveniências. E primeiro, os gnósticos eram pessoas que faziam inúmeros feitiços, inúmeras magia para inebriar o povo, para enganar o povo. Então, Deus abençoe você, bom dia. Eu espero que você tenha entendido a pergunta dos discípulos, se João Batista, porque os fariseus diziam que Elias deveria vir, e você também tenha compreendido a resposta de Jesus em dizer que João Batista era o Elias que deveria vir. Não é por causa de reencarnação, mas é porque o mesmo espírito profético que Deus colocou em Elias agia também em João Batista. Deus abençoe, bom dia e até amanhã.